Boa noite a você que nos acompanha. Iniciamos neste instante a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Boa noite a você que nos acompanha pelo site câmararn.sc.gov.br e também pelo nosso Facebook oficial. Os trabalhos ficarão por conta do presidente Luciano Alves. Boa noite, vereadora, os vereadores, toda a comunidade que nos assiste via internet, a imprensa. Convido o vereador Abel para fazer a leitura de um versículo bíblico. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadores, senhores vereadores. Lê Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até aquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente, antes de dar entrada no expediente do dia, gostaria de realizar a eleição para o cargo de primeiro secretário da Mesa Diretora 2020, em virtude da vacância da vaga. Deixo livre a palavra aos vereadores candidatos a disputar a vaga de primeiro secretário. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ildefonso. Me coloco à disposição. Não havendo mais interessados, peço ao assistente legislativo para que faça a entrega das cédulas aos vereadores. Conhecido o candidato para assumir o cargo de primeiro secretário, dou início ao processo de votação aberta com cédula identificada, devendo o voto ser marcado com X no nome do candidato interessado pelo cargo, sendo nulo o voto para mais de um candidato e ou outros nomes. Vereador Abel votou em Ildefonso. Vereador Ildefonso votou em Ildefonso. Vereador Billy votou em Ildefonso. Vereador Ronei votou em Ildefonso. Vereador Pablo votou em Ildefonso. Vereadora Liliana votou em Ildefonso. Vereador Cabelo votou em Ildefonso. Vereador Silvio votou em Ildefonso. E vereador Luciano votou em Ildefonso. Concluída a votação e apurados os votos, declaro eleito, com 9 votos, o primeiro secretário Ildefonso Pilati, considerando-se automaticamente possado a partir da próxima sessão ordinária de 2020. Agora será apreciada a ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de julho de 2020. Está em discussão? Em votação? Cabelo? Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Ofício da Prefeitura Municipal do Rio Negrinho. Câmara de Vereadores, senhor vereador William Rigueto. Rio Negrinho, 2 de julho de 2020. Resposta ao requerimento 31/2020.
Em resposta ao requerimento 31 da Câmara de Vereadores, conforme informações oriundas da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, acerca de assuntos relacionados à construção de calçada em frente ao empreendimento Max Center, na rua Fritz Klostermann, temos os seguintes esclarecimentos. A Secretaria de Planejamento realizou vistorias em loco, acompanhando o secretário de Infraestrutura, Hélio Clemente. Diante disso, constatou-se a existência de árvores, pinos, as quais precisam ser removidas. Desta forma, o ente público entrou em contato com o proprietário do terreno, requisitando a retirada das árvores, para posteriormente a Secretaria de Infraestrutura executar as obras, conforme projeto na documentação inclusa. Sem mais, para o momento, colocamos à inteira disposição. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos. Atenciosamente, Alessandro Vieira Machado, chefe de gabinete. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, ao senhor vereador Ronei José Lavenberg. Em atendimento ao requerimento número 44, qual requer informações a respeito da destinação do lixo reciclável, temos os seguintes esclarecimentos. Conforme solicitação da empresa para receber resíduos sólidos recicláveis, a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente verifica-se a mesma possui alvará de funcionamento, o qual está condicionado à apresentação de vários documentos, entre eles o que comprova a regularidade ambiental da empresa. Após a análise, é feita a indicação à Serrana Engenharia de que a empresa pode receber os resíduos sólidos recicláveis coletados no município, visto possui alvará de funcionamento. No momento, 2 empresas estão autorizadas pelo município a receber o material, sendo Luana Rosa Padilha de Lima e Antônio da Silva Moreira da Rosa. Desta forma, foi solicitada a Serrana Engenharia para que efetue a distribuição do material de modo que as 2 empresas possam ser beneficiadas. Ressaltamos ainda que as indicações têm validade enquanto as empresas estiverem com toda a documentação legal vigente. Isso posto, colocamos à disposição para maiores informações que se fizerem necessárias, atenciosamente, Daniela Rubens de Lima e Marleto Schroeder, Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Ofício número 1, 9 de julho de 2020, ao excelentíssimo senhor Luciano Alves, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Sugestão ao requerimento número 56. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Primeiramente, justifico o meio da apresentação. No caso, ofício em razão da impossibilidade do uso da palavra livre pelos cidadãos devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, venho, através dessa oportunidade, apresentar respeitosamente a Vossa Excelência sugestão ao requerimento número 56, qual requer ao presidente e à mesa diretora para que elabore o projeto de resolução para ressarcimento de despesas de parlamentares e servidores gastos em viagens fora do município de Rio Negrinho. Primeiramente, tenho que o ressarcimento deve ser medida excepcional, que está inexistente. Porém, é certo que começamos a caminhar para um modelo justo de ressarcimento de gastos para os nobres mesmo, membros da Casa de Leis. Deste modo, para contribuir, sugiro que no projeto para ressarcimento a ser feito por resolução ou projeto de lei, além de ter por obrigatório o relatório de viagem, qual deve conter as atividades envolvidas, seja incluso o campo justificativa do deslocamento. Esclareço. Se vê por desnecessário o deslocamento de vereadores para solicitação de recursos, apresentação e defesa de projetos até a sede da Assembleia Legislativa, ou outros órgãos em plena era digital, sendo possível protocolo, registro e até defesa dos interesses por meios virtuais. Certamente, em determinadas atividades será necessário deslocamento, mas a sugestão visa inibir deslocamentos desnecessários e que inevitavelmente oneram os cofres públicos. Afinal, é preciso demonstrar à população e até mesmo aos nobres deputados que Rio Negrinho não compactua com farras de diárias e uso indevido do dinheiro público, bem como que temos força e competência para enquadrar projetos para recebimentos de verbas e emenda parlamentar sem a presença física constante. Por fim, reitero o protesto de elevada estima e agradeço a atenção. Anderson Godoy. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Secretaria Municipal de Educação. Resposta ao requerimento número 40. Solicitação. Requer ao Poder Executivo informações a respeito do não pagamento de progressão funcional aos servidores da Secretaria Municipal de Educação. Em resposta ao requerimento da Secretaria Municipal de Educação, esclarece que a progressão vertical por titulação prevista na subseção 1 da Lei Complementar 59/2010, artigo 47, inciso 1, alíneas A, B, C e D, será ressarcida no mês de julho. No entanto, vale ressaltar que o pagamento retroativo aos funcionários que adquiriram estabilidade em relação à progressão está sendo discutida com os sindicatos de servidores públicos do município de Rio Negrinho e Poder Executivo. Assim que for acordado, os servidores serão comunicados através do sindicato.
Qualquer eventualidade, a Secretaria Municipal de Educação está à disposição para esclarecimentos. Rio Negrinho, 10 de julho de 2020, Dali Frota Tândalo, secretária de Educação. Ofício da Fundação Municipal de Esportes, número 33, 13 de julho de 2020. A Fundação Municipal de Esportes de Rio Negrinho vem, através dessa, encaminhar a Vossa Senhoria a resposta referente ao requerimento número 11, 2020, realizado pelo vereador Pablo Ricardo Ribeiro e a vereadora Liliana Aparecida de Júri. A Fundação Municipal vem realizando estudos referentes aos danos causados na parte elétrica e iluminação, bem como o alambrado já foi adquirido pela reposição, aguardando apenas o orçamento da mão de obra para a substituição. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Fabiana Rodrigues Teixeira, diretora da Fundação Municipal de Esportes. Ofício da Fundação Municipal de Esportes, número 40, Rio Negrinho, 13 de julho de 2020. A Fundação Municipal de Esportes de Rio Negrinho vem, através desse, encaminhar a Vossa Senhoria a resposta referente ao requerimento número 9, realizado pelo vereador Pablo e vereadora Liliana. A Escola de Karatê está novamente em anexo ao Estádio Municipal Vladimir Jablonski, Campo Municipal. Esta mudança foi realizada, pois o local vinha sendo alvo de vandalismo e também por ser um novo local, mais centralizado no bairro Industrial Norte. As aulas acontecem nas quartas e sextas-feiras, no período matutino e vespertino, sob a orientação do professor Valdir Antunes, sendo que atualmente estão acontecendo por meio virtuais em decorrência ao coronavírus. Desde já agradecemos atenciosamente Fabiana Rodrigues Teixeira, diretora da Fundação Municipal de Esportes. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, resposta ao requerimento número 45. Solicitação. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, informações referentes às obras de reforma junto à Escola Municipal Educação Básica Arnaldo Almeida de Oliveira, no bairro Industrial Sul. Em resposta ao referido requerimento, a Secretaria Municipal de Educação esclarece que a Secretaria e que a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho tem realizado diversas obras de manutenção e reformas nas unidades escolares da rede municipal de ensino, para que as mesmas se mantenham bem estruturadas para o recebimento dos alunos. O objetivo principal é primar pela segurança e o bom funcionamento das mesmas. Ressalta-se também que estão sendo realizados orçamentos para a correção e reforço de estrutura metálica de cobertura da referida unidade escolar. Ademais, o serviço deverá ser realizado assim que for concluída a etapa documental necessária. Qualquer eventualidade, a Secretaria Municipal de Educação está à disposição para esclarecimentos. Rio Negrinho, 7 de julho de 2020, Dali Frota Tândalo, secretária de Educação. Ofício do Gabinete do Deputado Carlos Chiudini, Brasília, 13 de julho de 2020. A senhora Liliana Xadejuri, vereadora de Rio Negrinho. Assunto emendas apresentadas. Senhora, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria para informar que destinei um valor de R$300 mil na ação 21 CO, enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus ao hospital. Informo também que esse recurso está na conta do Fundo Municipal de Saúde. Ele pode ser verificado por meio do empenho 2020 NE 834419. Coloco à disposição meu gabinete por meio do assessor Jackson da Silva, através dos fones 6199368 3215-5925. Consistente no dever que tenho com os hospitais do meu estado, agradeço a atenção, me colocando à disposição. Atenciosamente, Carlos Chiudini, deputado federal. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2.976/2020 do Executivo revoga a Lei número 3.225 de 3 de setembro de 2019, que autoriza o município a adquirir áreas de terras para abertura de via pública e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2.977/2020 do Executivo autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 0189/2020 do Executivo define a faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias estadual ou federal do município de Rio Negrinho. Projeto de Lei Complementar número 0190/2020 do Executivo retifica o conteúdo da Lei Complementar número 153/2009, que institui o Código de Posturas do município de Rio Negrinho. Matérias do Legislativo. Indicação número 120, da autoria do vereador Silvio, solicita que seja instalada lombada na rua Dom Pio de Freitas, em local estratégico entre os números 1128 e 1198, no bairro Cera Marta. Indicação do vereador Billy, solicita reparos e posterior realinhamento ao nivelamento de calçamento de lajotas em toda a extensão na rua Carlos Lampe, no centro.
Indicação da vereadora Liliana, número 122. Solicita reparos e posterior realinhamento, nivelamento e calçamento de lajotas em toda a extensão da rua José Zipper Neto, no bairro Cera Marte. Indicação número 113, da autoria do vereador Pablo. Solicita reparos na pavimentação asfáltica na rua Dona Francisca, entre os bairros Quitandinha e São Pedro, em toda a sua extensão. Indicação número 124, da vereadora Liliana. Solicita ao Poder Executivo para que seja feita a pavimentação de concreto armado no final das ruas Jorge Rico e Eduardo Rico, ambas no bairro Vista Alegre. Isso é isso, presidente. Obrigado, vereador Abel. Entramos agora na ordem do dia. Encaminho os projetos de lei ordinária números 2.976 e 2.977 de 2020, bem como os projetos de lei complementar números 189 e 190 de 2020, para análise das comissões permanentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.934 de 2020, de autoria do vereador Cabelo. Denomina de Luiz Zanluca, via pública do município de Rio Negrinho. Justificativa. Todas as pessoas nascem com alguma habilidade. E Luiz Zanluca nasceu com o dom de construir, talento fundamental para trazer conforto e segurança à nossa vida cotidiana. Natural de Rodeio, onde nasceu em 15 de janeiro de 1923, foi casado com Hebe Mafalda Bona, com quem constituiu numerosa família de 11 filhos: Carmela, Eusiário, Ivo, Margarete, Jurema, Marcos, Maria Jurildes, Neide, Regina, Vilmar e Vilso. Sua história no distrito de Volta Grande se inicia com o convite de Emílio Cupix para participar da construção do Salão de Águas Claras, por volta de 1966. Após a conclusão, foi convidado pela então indústria Luiz Ousen para obras de construção de tanques de massa e instalação da máquina de papel. Em março de 1967, instalou-se definitivamente na vila de Volta Grande com toda a família. Na indústria, Luiz Ousen comandou como construtor a ampliação da Fábrica 1, construção da Fábrica 2, usina e barragem Salto Grande, Bituva e a barragem da represa de Volta Grande. Luiz era muito aficionado por esportes, em particular jogos de bote e de cartas. Foi um dos idealizadores e fundador do Clube Recreativo CVG, onde comandou com muito carinho e dedicação toda a sua construção. Também comandou a construção da Igreja Católica de Volta Grande. Ainda na década de 1960, foi nomeado intendente do distrito de Dr. Pedrinho. Foi também delegado de polícia do mesmo distrito. Faleceu em 23 de abril de 2003, aos 80 anos. Ineir Miguel Mittman, vereador Cabelo. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Cabelo. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento também os internautas que estão nesse momento nos assistindo. Queria falar sobre esse projeto de nomeação da rua Luiz Zanluca. Falar de Luiz Zanluca é falar de Volta Grande. Falar de Luiz Zanluca é falar de um homem determinado a ajudar a comunidade. Como disse o histórico, veio morar em Volta Grande em 1966 com a sua família. Antes, porém, já trabalhou em Volta Grande, executando serviços. Quem não ouviu falar ainda, quando escuta a palavra Volta Grande, e não associa com o Salão Águas Claras? Luiz Zanluca foi quem veio para Volta Grande construir esse salão. Luiz Zanluca foi quem, junto com a empresa a qual adotou ele em Volta Grande, a CVG, foi quem coordenou, junto com a comunidade, a construção da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Quem já não foi numa grande festa na igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Volta Grande? Luiz Zanluca, ligado ao esporte e dedicado à prática do esporte naquele lugar, foi um dos articuladores, junto com os demais funcionários e com a empresa CVG, na
criação e construção do Clube Recreativo CVG. Quem foi em Volta Grande e não foi ainda no Clube Recreativo CVG? Marcas deixadas por Luiz Zanluca. Além disso, na vida profissional, no trabalho, foi quem construiu os tanques de massa para a produção do papel dentro da fábrica de papel da CVG. Foi quem ajudou a ampliar a fábrica 1 e construir a fábrica 2 da CVG. Quem não ouviu falar ainda em Represa Volta Grande? Esse homem ajudou a construir a barragem. E as demais barragens de Bituva e dali de Volta Grande, que produzem energia até hoje para a indústria CVG. Então estamos falando de uma marca e que deixou um legado de credibilidade, criou uma família de 11 filhos, junto com a sua esposa. E eu queria fazer uma homenagem viva. Estamos dando o nome da rua que dá acesso ao parque de Volta Grande, Parque Natural Dorvalino de Pim, que essa casa nomeou há poucos dias atrás. Esta rua vai eternizar o nome de um homem que se dedicou àquele lugar e que a sua família, grande parte, mora lá. E exemplo dado pelo seu pai, assume até hoje a condução junto com as demais famílias que foram as pioneiras na construção de Volta Grande. Dos 11 filhos, um é falecido, que eu quero homenagear em memória, o seu Vilmar. Os outros 10, eu quero que recebam essa homenagem, porque nada melhor do que em vida ver o reconhecimento de um homem da credibilidade de Luiz Zanluca. Hoje, os seus filhos moram na região. Tem um que mora aqui em Rio Negrinho, o seu Ivo. Outro mora em São Bento, 3 moram em Penha. E 4 moram ainda em Volta Grande. E pessoas conhecidas. A dona Carmela, com seu esposo, o Aristides Bona, são proprietários de uma padaria antiga que serve aquela comunidade todo dia. Dentre os irmãos que moram em Volta Grande está o Wilson, marceneiro, tem uma empresa de marcenaria junto com a sua esposa, a Doro, e o seu filho Tiago, móveis sob medida de primeira qualidade, exemplo vindo do seu Luiz Zanluca. E nós temos mais 2 pessoas públicas que dedicaram parte de sua vida para o bem deste município e do nosso distrito, que é a dona Maria Jurilde, carinhosamente conhecida como Pina, que já foi subprefeita, que é empresária do nosso lugar, e finalmente aquele que foi o primeiro subprefeito do nosso distrito, o senhor Elzeário Zanluca. Então é dessa família que estamos falando, é dessa credibilidade que estamos falando. Essa rua não terá apenas um nome, ela terá uma marca, a marca Zanluca. Por isso eu quero contar com o apoio de vocês para nós aprovar, por unanimidade, esse projeto que dá a essa rua o nome de Luiz Zanluca. Obrigado a todos. O projeto está em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 107 de 2020, de autoria da mesa diretora. Concede licença ao vereador Luciano Alves para afastamento do cargo pelo período de 30 dias. Artigo 1º. Fica o vereador Luciano Alves autorizado a licenciar-se do cargo pelo período de 30 dias a partir de 1º de julho de 2020, em conformidade com o inciso 3º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário. Presidente Luciano Alves, vereador Silvio Cruz, vice-presidente, e Abel Aque, segundo secretário. Eu só queria uma correção ali, diretor da casa, que é a partir do dia 21, acho que foi lido dia 1º, né? Foi lido dia 1º? Tem que fazer uma correção, então, que é a partir do dia 21 de julho. Então, o projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Liliana. Boa noite, presidente, demais vereadores, comunidade, internautas que nos assistem. Eu gostaria de parabenizar o vereador Luciano pela atitude, porque algum tempo atrás, quando eu cheguei aqui, comentavam muito que para ter palavra a gente tinha que ter bigode, ou que tinha que honrar o bigode que trazia. E eu deixei sempre muito claro que eu não tinha bigode, mas eu tinha palavra. Então, nesse momento, acordos políticos sempre vão existir. 2 semanas atrás, 3, foi inclusive falado do voto de cabresto. Então, hoje eu preciso te parabenizar por ter honrado com a entrada do Silvio para o partido de vocês e ter honrado em deixar muito claro que ia dar 30 dias para ele e está fazendo isso acontecer. O mesmo eu não posso dizer que aconteceu em 2017, né? Então, tem que dar parabéns e as pessoas deveriam, porque não adianta nada, absolutamente nada, falar de igualdade, ler parábolas bíblicas que falem que eu faço ou que eu não faço, e que quando chega na hora, aceita a opinião de outras pessoas e acaba não honrando como deveria ser feito. Então, parabéns, Silvio, assuma, faça bem feito os teus 30 dias, e parabéns, Luciano, por não ter me decepcionado como vereador. Obrigada, seria isso. Eu quero me posicionar a respeito desse projeto de resolução. Eu tinha uma viagem marcada agora para julho, tive que cancelar a viagem por motivo da pandemia do Covid-19. Então, mas assim mesmo, para dar a oportunidade para o nosso vice-presidente Silvio Cruz, esses 30 dias eu vou me afastar, até porque a minha mãe, ela tem uma certa idade, já 75 anos, tem problemas de saúde decorrente da idade dela, e eu vou poder, então, me dedicar um pouquinho mais para minha mãe nesses 30 dias, que eu tenho uma irmã deficiente que está cuidando dela, né, desde que começou a pandemia, e ela precisa de um descanso. Então, eu vou me ausentar aqui da cidade alguns dias, né, da semana. Não vou ficar toda semana fora, mas a semana toda, mas alguns dias da semana eu estarei em Rio Negro para acompanhar a minha mãe. E então voltarei no dia 19 de agosto. O projeto está em votação. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 59 de 2020 do vereador Pablo. Requer, por parte do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, informações referentes à construção em área verde na rua Luiz Graff, proximidades do número 536, bairro Vila Nova. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações sobre se houve consulta e posterior autorização, através de licença ambiental, para a construção de muro imóvel, localizado em área verde no bairro Vila Nova, mais precisamente nas proximidades do número 536, na rua Luiz Graff. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Reneguinho, 13 de julho de 2020, vereador Pablo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Pablo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadoras, vereadora, a imprensa e a todos os internautas. Então, eu fiz esse requerimento só para pedir esclarecimento dessa situação.
para a Secretaria do Planejamento e conto com o apoio de todos. O requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 60 de 2020, da autoria do vereador Ildefonso. Requer à Justiça Federal informações a respeito de ações formuladas e em trâmite contra a Fundação Hospitalar de Rio Negrinho nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como se existia, na respectiva época, alguma determinação judicial de penhora de bens ou de execução em face da Fundação Hospitalar Rio Negrinho. Justificativo. O objetivo do respectivo requerimento é levantar informações a respeito de denúncias sobre o suposto desvio de recursos da Fundação Hospitalar, conforme documentos em anexo, apresentados a esta Câmara de Vereadores. Tais documentos mostram solicitações de retirada de recursos da conta bancária da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, para a conta, então, presidente da época, Eloy Chefe, e do tesoureiro Caio Tremo, conforme cópia em anexo. Ainda, na edição do jornal Perfil Multi, datada de 12 de junho do decorrente ano, na coluna Política de João Paulo Ferreira, em anexo, a matéria é clara quando afirma textualmente que em Pecaio alegam que fizeram isso porque o hospital estava em péssimas condições financeiras e haviam decisões judiciais trabalhistas para sequestrar valores na conta do hospital. Para burlar estas decisões judiciais, os dois resolveram tirar o dinheiro do hospital e depositar na conta que tinham em conjunto. Assim, estamos verificando a questão de desvio de recursos da Fundação em relação a ações contra a Fundação Hospitalar, como trabalhistas, fiscais e etc. Como o município de Rio Negrinho repassa mensalmente quase R$500 milhão para a Fundação Hospitalar, bem como na época também repassava, esta Casa de Leis tem a obrigação de realizar o levantamento para ver se não houve desvio de recursos públicos, bem como para informar a Justiça Federal, caso queira, para que proceda a uma investigação por obstrução à Justiça. Rio Negrinho, 13 de julho de 2020. Vereador Ildefonso Pilati. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Ildefonso. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, internautas, todos aqueles que nos acompanham nesta noite. Eu gostaria de pedir também ao diretor que se incluísse aí o Ministério Público Federal, até porque o hospital também ele tem recebido verbas federais e que devem ser analisadas. Esse é o nosso procedimento. Eu fiz esse requerimento numa sequência de requerimentos que eu tenho pedido e recebido o apoio de alguns, exatamente porque nós estamos fazendo uma investigação em relação à denúncia. Eu gostaria que o Renato mostrasse uma lâmina onde mostra exatamente que as contas, de bloqueios judiciais que existiam em 2016 estão aí situadas nessa lâmina. No ano de 2016, a Fundação Hospitalar ela possuía alguns valores bloqueados por ordem judicial e esses valores estão divididos conforme essa amostragem abaixo, que foi exatamente a auditoria que vocês nos forneceram na semana passada. Além disso, é interessante observar que no rodapé desta página, página 23, diz que, com base em análises e relatórios, a diretoria da Fundação Hospitalar decidiu que fossem contabilizados como incobráveis no ano de 2016, valores para os quais se esgotaram a possibilidade de cobrança dos mesmos, as perdas totalizando 125.677,07 contabilizadas no curso de 2016. Como incobráveis, se isso poderia ser dado prosseguimento.
Além disso, é interessante quando a gente analisa a prestação de contas trazidas aqui, existem várias ressalvas. Eu passei estudando algumas dessas ressalvas que possivelmente vai fazer outros requerimentos exatamente para observar isso. Então, o que nós precisamos? Esclarecimentos. Aqui já tem alguns esclarecimentos que eu vi, inclusive quando citamos aqui a conta da Celesc, que o pessoal contribui com o hospital, ou o troco, que tem aí as caixinhas distribuídas na cidade, a rifa, que é feita em função da... tem aí dados, mas que a gente precisa realmente analisar com mais cuidado. E é importante que, quando se trata, né, de valores que são estabelecidos por verbas municipal, né, por repasse municipal, por verbas estaduais ou verbas federais, a gente realmente faça uma maior fiscalização. E nessa mesma folha tem uma observaçãozinha ali, que afinal de contas me chamou a atenção também, que a Fundação Hospitalar apresenta em 2016 valores em cheques de clientes que foram depositados e devolvidos e estão de posse da Fundação para futura cobrança. E esse valor totaliza R$ 105. Cheques que totalizam um valor de R$ 105. Está na página aqui, só vocês observarem essa página que a gente colocou aí. Página 23 dessa auditoria. Então, eu queria, através desse requerimento, para que a gente possa obter informações. Realmente, se houve essa obstrução trabalhista, porque, na verdade, nós lutamos aqui por tantas outras coisas trabalhistas e, de repente, um acerto que deveria ter sido feito não foi. Peço o apoio dos nobres vereadores. O requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 61, de autoria da vereadora Liliana. Requer ao Poder Executivo, através da Fundação Municipal de Cultura, informações a respeito do acervo do Museu Municipal Carlos Lampe. Justificativa. Encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações referentes à destinação do acervo do Museu Municipal Carlos Lampe, para a qual foram destinadas suas peças, e no caso de locação de um imóvel, saber o local deste imóvel e ainda o valor do aluguel que vem sendo pago pela municipalidade. Questionamos ainda se existe previsão para a manutenção do espaço atual do museu para que volte a ser aberto à comunidade. Diante do exposto, requeremos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Rio Negrinho, 13 de julho de 2020, vereadora Liliana. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, esse requerimento, na realidade, na semana passada eu fui procurada por uma pessoa, inclusive da nossa academia, que me perguntou o que estava acontecendo com o museu, levando em consideração a pandemia, e que não podemos ir fazer visita no museu. E foi cogitado exatamente, porque até o final do ano passado, devido o museu estar fechado, interditado, eles estavam levando o acervo nas escolas para que as crianças conhecessem o que nós tínhamos dentro do museu. Mas nós também sabemos que no nosso museu nós temos um acervo muito grande e muito rico em memória. Então, nós precisamos, sim, nos preocuparmos com esse material, aonde ele está sendo guardado, se realmente foi lotado, foi alugado uma casa ou alguma coisa assim, porque ele não está no casarão, lá não tem, segundo informações, não tem mais nada, e para onde que ele foi levado. E se esse acervo está concentrado tudo num lugar só, ou se ele continua ainda em algumas escolas, ou, no caso, guardado em algum outro lugar. Então, seria isso que nós temos para perguntar, e, inclusive,
se existe previsão, porque o museu nós sabemos que está com sérios problemas, né? Então, de repente, de ser pego uma casa realmente para que seja, pode ser até tombado, mas que seja um museu de verdade, né? Que o acervo possa ser direcionado para um lugar onde realmente ele vai estar em segurança. E todos nós sabemos que um povo sem história é um povo sem memória, né? Então, nós precisamos, sim, cuidar desse acervo. Seria isso. Muito obrigado, espero o voto de todos. O requerimento continua em discussão. Em votação. Não abriu? Silvio. Abel. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta das moções. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção número 4 de 2020, de autoria do vereador Ronei. A Câmara Municipal, por intermédio do vereador abaixo assinado, com amparo no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a moção de aplauso para o jornal A Gazeta pela passagem dos seus 25 anos de fundação. A Gazeta tem sua matriz em São Bento do Sul, mas conta com escritório e repórter exclusivo em Rio Negrinho. Neste ano, o jornal alcançou a marca de 7.000 edições. O jornal circulou pela primeira vez no dia 25 de março de 1995. A edição número 0 trazia como manchete uma apresentação daquele novo veículo informativo, informação e valorização. Essa será a nossa meta. Inicialmente, a periodicidade era bissemanal, aumentando para 5 vezes no mesmo ano. Mais tarde passou a entregar 6 edições semanais. Neste ano de 2020, quando festejou as bodas de prata, também atingiu a marca de mais de 9.000 exemplares diários. A grande maioria deles entregue a assinantes, moradores de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém. Isso faz com que, atualmente, a Gazeta seja um dos maiores jornais em assinaturas em Santa Catarina. A matéria do jornal é quase 100% produzido e apurado pela redação. A empresa possui, ao todo, 60 funcionários e conta com parque gráfico próprio. Há ainda 20 colunistas colaborativos. No campo digital, a empresa está em ascensão, alcançando mais de 3 milhões de usuários em 2019. Alguns produtos exclusivos veiculados em vídeo nas redes sociais e para 2020 estão sendo desenvolvidos novos projetos exclusivos ao público digital. Rio Negrinho, 13 de julho de 2020, vereador Ronei José Lovenberg. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Ronei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os internautas que nos acompanham. Essa moção que eu estou apresentando hoje para os senhores vereadores e para toda a comunidade que está nos assistindo, datada do dia 25 de março, aonde foi que o jornal A Gazeta completou bodas de pratas, 25 anos de existência o jornal aqui na nossa região. Como devido à pandemia, tudo que aconteceu nesse período, e cada vez mais está se prolongando esse problema sério que vem ocorrendo, não somente na nossa cidade, mas no país inteiro, resolvi colocar em discussão essa moção, porque senão vai chegar no final do ano e não acredito que dificilmente nós teremos reunião presencial aqui dentro dessa Casa de Leis. Então, eu já havia programado para fazer essa moção para eles nesse período e queria que passasse um vídeo para mim poder continuar minha fala também a respeito dessa moção.
Ontem, como vocês viram o vídeo ali, né? Esse vídeo foi feito aí na pandemia, aonde, como vocês analisaram, o jornalismo não parou também, né? E a Gazeta fez esses 25 anos, agora dia 25 de março de 2020, onde ela foi fundada em 1995. É uma empresa grande, uma empresa da família Seleschi, onde tem seu diretor-geral, o meu amigo César Seleschi, que a cada ano que passa tenta desenvolver cada vez melhor os meios de comunicações. E nada mais do que justo dessa Casa de Leis fazer essa moção de aplauso para esse jornal que tem hoje instalado em Rio Negrinho. É o único jornal diário que tem aqui na nossa cidade também. E também um jornal que chega para mais de 9.000 pessoas aqui na nossa região, sendo hoje o terceiro maior jornal em circulação do estado de Santa Catarina. E a gente sabe que esse jornal tem também ajudado muito as famílias que precisam, às vezes, de ajuda, e cada vez mais aumentando, né? Então, por isso que eu falo, uma empresa com mais de 60 funcionários, né, que está há 25 anos no mercado, não é à toa que está aí e cada vez crescendo mais. Então, por isso que eu pediria o apoio de todos, e queria desejar em meu nome, em nome da Câmara de Vereadores, os parabéns ao César Seleschi, à família Seleschi, e também a todos os profissionais que ajudam a construir esse jornal importante para nós, Rio Negrinho e região. Peço o voto de todos. Com a palavra o vereador Pablo. Eu também quero me manifestar nessa moção. Quero primeiramente parabenizar o vereador Ronei e também parabenizar também o César Seleschi e toda a sua equipe por esses 25 anos que todo dia está fazendo todas as reportagens, enfim, que chega aos nossos lares e aqui dentro dessa Casa de Leis também, a gente chega de manhã, também a primeira coisa é ver o jornal. Então, meus parabéns, César, e parabéns por toda a sua equipe. Com a palavra o vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, toda a imprensa, especialmente, então, a todo o pessoal do Jornal Gazeta. Parabéns, Ronei, por ter lembrado. Eu acho que nós, nesses 8 anos aqui dentro da casa, fizemos várias moções para esse jornal, em homenagens, inclusive, e me lembro bem. Mas muitas vezes, por isso que é bom agradecer ao diretor César, muitas vezes nós precisamos fazer publicação digital, convocações em outros segmentos, não só da Câmara aqui, mas na questão política, e sempre fomos bem recebidos pelo César, dentro da Gazeta, sempre fazendo, às vezes gratuitamente, atendendo nossos pedidos aqui de Rio Negrinho. Então, parabéns aos 25 anos, bem representado aqui em Rio Negrinho também pelo Christian Ack, está sempre com nós, não está agora, mas com certeza está nos ouvindo. Então, fica um parabéns especial ao diretor, mas a toda a equipe da Gazeta. Com a palavra o vereador Abel. Boa noite mais uma vez a todos. Quero primeiramente parabenizar o vereador Ronei por essa moção, digna moção ao jornal A Gazeta. Quero parabenizar o César, em especial o César, que é o diretor-geral. Quero parabenizar também o Marcelo, que se dedica muito, o Christian, que sempre que a gente precisa estar atento ao que a gente quer, o Alexandre também, enfim, toda a sua equipe que está ativo, e aqueles também que já fizeram parte, né? Nós temos aqui nosso diretor da casa também, o Edson, que fez parte por diversos anos do jornal A Gazeta, e sempre esteve muito gabaritado de pessoas competentes, pessoas que realmente sabem fazer as notícias acontecerem. Eu digo sempre, né, o jornal, às vezes é um trabalho meio ingrato, né, porque todos os dias você tem que estar atrás das novidades, atrás de atualidades, e as pessoas são fáceis de criticar, né, mas dificilmente elogiar alguma matéria, alguma atitude que o jornal toma e leva informações para todos os munícipes da nossa região. E
O jornal A Gazeta é um jornal que se preocupa bastante com fatos, então um jornal que merece o nosso respeito. Eu sempre tive as portas abertas pelo César, por toda a sua equipe, em divulgar e propagar o nosso trabalho aqui dentro da Câmara de Vereadores, como vereador e também como professor, como músico. Ele sempre esteve abrindo seu espaço para publicar a cultura, assim como faz também com o esporte, né? Divulga muito bem o esporte com a Copa Gazeta, que beneficia inúmeras entidades, inúmeras equipes aí que também fazem o esporte acontecer no município de Rio Negrinho e São Bento do Sul. Então, parabéns, Ronei, parabéns, Jornal A Gazeta, por todos esses anos de dedicação e comprometimento com a verdade. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Liliana. Eu também gostaria de parabenizar o seu César e, em nome do Christian, né, toda a equipe dos funcionários pelo trabalho sério que eles desenvolvem. E também agradecer, né, porque esse ano não está acontecendo, mas a Copinha Gazeta deles era muito divertida, né, fazia com que muitos times conseguissem se unir em prol de um mesmo objetivo, né? Então, com isso, claro, esse ano foi um ano atípico, mas ele ainda continua, né, preocupado com a sociedade num todo. Então, parabéns para o seu César, né, pela Gazeta, em nome do Christian, um abraço em todos os funcionários e parabéns pela lembrança, vereador Ronei. Seria isso. Eu também quero me posicionar. Parabéns, Ronei, pela iniciativa. Merecida homenagem à Gazeta, o César, Celeste, toda a equipe, Marcelo, o Christian, a Laíra, que é daqui de Rio Negrinho, Laíra Ousen, também é jornalista, trabalha lá com ele, Marcelo, Alexandre. Então, toda a equipe que trabalha com o César, pela forma de como eles fazem o trabalho na Gazeta. É sempre bom, como disse o vereador Pablo, chegar de manhã e pegar o jornal, né, e já ficar por dentro das notícias. Não é só o jornal, também a professora Liliana já falou da Copinha e a Copa Gazeta também, né, dos adultos, que Rio Negrinho já foi campeão em várias edições. Então, merecida homenagem, parabéns, César, e parabéns, Ronei, pela iniciativa. A moção está em votação. Aprovada por todos. Passamos agora à palavra livre dos vereadores. Peço que os vereadores que quiserem utilizar a palavra livre, que façam a inscrição no grande expediente. Senhor presidente, eu peço licença que preciso me retirar, ok? Obrigado. Pois não, vereador. Mas ela está aberta para todo mundo. É um grande expediente. Edson. Está liberado? Ah, então agora está. Encerradas as inscrições, vou fazer o sorteio. Cada vereador terá 11 minutos com mais um de tolerância. Então, o primeiro vereador a falar será o vereador Pablo. O senhor tem 11 minutos. Boa noite de novo aos nobres. Quero começar a minha fala hoje agradecendo ao deputado Chiodini, como já foi lido ali, por ter mandado esses 300 mil para a Fundação Hospitalar Rio Negrinho, e também aos outros deputados que estão sempre nos ajudando, Milton Obos, Darcy de Matos, o senador Jorginho Melo. Também quero agradecer
a toda a equipe da Celesc, que mediu esforços nessa toda essa complicação que teve aí, alguns dias atrás, que todos sabem. Dia e noite trabalhando incansavelmente, com todas as suas equipes, correndo atrás, para tentar amenizar o estrago que o ciclone fez em toda a nossa Santa Catarina. Agradecer também a todos os eletricistas de Rio Negrinho, ao Marcos, Andrei, Dirsolei, Rodrigues, Rodrigo, a todos os técnicos da unidade de São Bento do Sul, toda a sua equipe, o Carlos, o Salvador, a todas as empreiteiras terceirizadas, a J3 instaladoras, a Eletrobox, enfim, todas essas equipes que não mediram esforços para fazer esse conserto, que foi um estrago muito grande. Eu quero aqui também fazer um comentário que eu vi semana passada, e eu achei estranho, que semana retrasada saiu no jornal de São Bento do Sul que o presidente da Fundação Municipal de Esporte se exonerou do cargo, pediu exoneração porque nesse momento de pandemia ele achou melhor se exonerar, como não está tendo muito esporte, então economizar para o governo um salário a menos. E aqui em Rio Negrinho foi nomeado um chefe, uma funcionária que é de carreira, né? Foi nomeada como presidente da Fundação Municipal de Esporte. Então, eu digo, deve estar sobrando dinheiro, né? Para todo mundo tentando fazer redução, economizando da melhor forma possível. E aqui a nossa prefeitura contratando. Enfim, cada um deve de saber, né? Das suas. E também quero parabenizar mais uma vez, né, Ronei, por essa moção que você fez para o César. E uma boa noite a todos e tenham um bom retorno para suas casas. Obrigado, vereador Pablo. Com a palavra, o vereador Billy. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, imprensa escrita e falada e a comunidade que nos assiste. Primeiramente, gostaria também de parabenizar toda a equipe do Jornal Gazeta pelos 25 anos, parabenizar o Ronei pela lembrança, ter trazido essa moção para a Câmara. Realmente são merecedores, né? Hoje o nosso único jornal diário da região, onde trazem então as notícias atualizadas sempre para nós. Até agora há pouco acabei de olhar aqui no WhatsApp, já notícia atualizada sobre a decisão do governo estadual. Primeiramente já recebi do Jornal Gazeta. Estão sempre bem atentos às notícias e parabéns por eles por esses 25 anos de fundação e que venham mais muitos anos. Comentar sobre a indicação 121, só fazer uma correção, ali saiu a rua Carlos Lampe, mas a rua seria Roberto Lampe, no centro ali a rua da Daprim. Está com bastante pedras de calçamento levantado, assim pontuda para cima, acaba ficando perigoso. Às vezes um carro passa o pneu da frente, ele já levanta, acaba batendo embaixo e estragando. Então a gente pede uma atenção aí da Secretaria de Obras. Sobre a resposta que recebi ali do requerimento número 31, qual a gente pede a calçada da rua Fritz Klosterman. A resposta veio ali que então eles estão aguardando que o proprietário do terreno retire as árvores. Mas eu conversando com o proprietário do terreno, ele está esperando que a prefeitura repasse um cronograma das obras, para que daí então ele se programe para retirar as árvores. Então pedi para o nosso líder do governo, vereador Ildefonso, para que peça para o pessoal fazer realmente um plano para quando que vai ser feito, ou que avisem eles aí que pelo menos com uma antecedência de 15 dias antes, que eles então vão providenciar a retirada dessas árvores para a construção da calçada. E também hoje fui procurado por um morador sobre nosso pavilhão dos imigrantes. Também gostaria de pedir para o líder do governo dar uma olhada com o pessoal da prefeitura. Pelo que me parece, tem bastante pombos dentro do pavilhão, em volta, estão fazendo bastante fezes por ali. E a gente sabe, né, das doenças que podem vir ocasionando do pombo. Ali também está acontecendo aquele centro de triagem, então a gente necessita urgente que eles vejam a situação dos pombos. Seria isso, presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Billy. Com a palavra, a vereadora Liliana. A senhora tem 11 minutos.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, comunidade que nos assiste. Então, comentar duas indicações que eu fiz essa semana, da Jorge Rickel, né, lá no fundo e a paralela com a Jorge Rickel, que é no fundo da Vista Alegre, e que a pergunta de muitos moradores é exatamente, está sendo feito algumas travessas, e o fundo lá onde o ônibus vai passar, eu até tentei explicar, né, que pelo Avançando Cidades vai ter asfalto mesmo. E segundo eles, não vai ter asfalto. Então, por isso, a pergunta, vai acontecer o asfalto? A passagem do ônibus teve alguma diferença? Carlos Rickel. Jorge Rickel, desculpa. E a José Zipper Neto é essa aqui que vai subindo aqui no Green, né, até o CEMEI Tempo Feliz. E ali eles... Não é Tempo Feliz, é Pequeno Príncipe, né? E então, essa rua ali, ela se soltou, claro, com a chuva, né? É lajota, então ele se solta e forma buracos. Então, se pudesse ser feito, colocado areia nesse local. Gostaria também de parabenizar o pessoal da Secretaria da Educação do município e também as escolas estaduais, né? Porque essa semana, então, eles conseguiram fazer a entrega dos kits de merenda, porque todas essas crianças que estão em casa, e mesmo os que ganhavam a cesta básica, o sacolão na assistência, como eu digo sempre, só quem tem filho pequeno em casa sabe o que eles fazem quando eles estão ociosos. Eles comem, né, a maioria das vezes. Então, por isso, o sacolão que eles estão ganhando acabou se tornando pouco. Eles não estão conseguindo comida para o mês inteiro. Então, esses kits realmente vieram em boa hora para ajudar essas famílias que estão precisando tanto de ajuda devido à pandemia, os salários reduzidos e etc. Também, como disse o vereador Billy, a gente não entende, às vezes, as respostas, né, do requerimento. Então, no caso ali, quando eu e o vereador Pablo perguntávamos aonde estava o tapume lá para a luta, nós até já sabíamos que estava ali no industrial, no campo municipal. Mas lá, num momento, o objetivo era exatamente, porque nós também sabemos que a habitação está sem casas para alugar. E o problema é exatamente aquela casa que num determinado momento, 2016, 2017, não, 2014, 15, sei lá, foi doado uma casa que era uma escola. Era onde funcionava essa escola do Sansei. E por isso mesmo, a nossa pergunta, a nossa preocupação maior não é eles estarem treinando isso, nós sabemos que eles estão. Nós queremos saber por que tem gente naquela casa nos sábados fazendo festa e etc, etc, etc. Então, eu não sei quem vai me responder isso, mas eu vou procurar a resposta amanhã, pessoalmente. E, para terminar, eu vou deixar uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: por mais que a abelha explique para a mosca que a flor é o melhor do que o lixo, não vai adiantar. Cada um vive a sua verdade. Boa noite. Obrigado, vereadora Liliana. Com a palavra, vereador Ronei. O senhor tem 11 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar também o nosso amigo Pítio, que vai assumir a cadeira terça-feira no lugar do presidente, né? Que seja muito bem-vindo essa Casa de Leis, né? E com certeza o que a gente puder ajudar, estamos à disposição aqui para poder lhe auxiliar. Primeiramente, quero falar a respeito do governo do Estado, que mais uma vez vem desagradando e muito a nossa agricultura catarinense. Além de ter prejudicado nossos agricultores com o corte da tarifa de energia rural, há uns meses atrás, agora o nosso governador emitiu um decreto estadual
712 de 2020, que limita crédito integral de ICMS nas entradas de adubos e fertilizantes. O que significa isso, senhores vereadores e comunidade que está nos assistindo? Significa que o produtor rural, que precisa comprar o adubo, que precisa comprar os fertilizantes para poder plantar, vender e chegar na nossa mesa, vai pagar mais caro porque o governo do Estado quer aumentar o ICMS desses produtos. E quem vai pagar é o produtor, porque ele é o consumidor final desses produtos. O governo do Estado de Santa Catarina, desde o ano passado, vem querendo prejudicar a classe que mais dá lucro e que mais o nosso Estado precisa, que é os nossos produtores rurais. Ano passado, já tentou retirar a isenção tributária dos defensivos agrícolas, para aumentar o preço desses produtos e ficar cada vez mais caro o produto para o consumidor final e principalmente para o produtor que precisa produzir. Mas graças à Assembleia Legislativa, aos deputados que bateram em cima dessa tecla, às associações e principalmente aos nossos produtores rurais, isso não aconteceu. E o governo teve que voltar atrás. Aí, agora em abril, pegou de uma hora para outra, com a pandemia se alastrando, ainda nem estava começando, porque a pandemia está acontecendo agora no nosso estado, mas o nosso governador, como incompetente e precipitado, que fechou dia 17 de março todo o comércio e tudo que precisava, colocou uma lei que acabou com o crédito de isenção da tarifa de luz rural. Agora, coloca um decreto estadual para que os adubos se tornem cada vez mais caros e os nossos produtores que vão pagar o pato. Será? Nós, vereadores, vereador Cabelo, que anda muito no interior, vereador Ildefonso, que é produtor rural também, será que é justo um Estado que tem o maior desenvolvimento, se nós formos analisarmos a nossa agricultura e pecuária, você tentar cobrar as coisas erradas que eles fizeram, não somente no ano passado de governo, mas agora, em questão de toda essa pandemia, querer tirar proveito dos nossos agricultores rurais? Aonde já se viu isso, senhores vereadores? O nosso produtor, ele não tem feriado, não tem final de semana, ele não tem dia para poder produzir e poder trazer o alimento para que nós podemos aqui na cidade se servir. E sempre essa classe tem que ser prejudicada. Isso é uma injustiça e cabível de fazer uma moção de repúdio deste vereador para o governo do Estado de Santa Catarina. Que ninguém não me engana com essa terceira via que ele está fazendo, que ele quer somente prejudicar o nosso produtor rural. É lamentável, senhores vereadores, o que está acontecendo. Os 33 milhões que sumiu, ainda eles querem debochar, dizendo que o Estado estava seguro, que o Estado estava sendo referência. Agora, depois da semana passada, que estourou os casos de pandemia, que nós precisamos dos respiradores que eles roubaram do povo catarinense, eles nem satisfação não dão. A satisfação que eles vão dar, se os senhores ficarem atentos, é querer fechar de novo o comércio, é querer fechar de novo um empreendimento e quebrar o povo catarinense. Então, me desculpe,
da maneira assídua que falei, mas não dá para admitir esse tipo de inconsequência e de pessoas que não têm nenhum preparo para administrar um Estado como é o nosso Estado de Santa Catarina. Então, fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu desabafo e torcer que os nossos deputados briguem mais uma vez para tentar derrubar esse imposto, que é só para isso que o Estado presta para fazer. Queria falar também a respeito das respostas do requerimento. Queria dizer ao pessoal que nos cobrou a respeito da progressão, né, vertical, que agora, a partir do mês de julho, o prefeito e a secretária passaram que vão começar a pagar e vão repassar os atrasados, né? Nada mais do que justo e merecimento deles. Então, que bom que o prefeito já vai começar a pagar de volta e já vai pagar os atrasados também, para poder ajudar essas pessoas que estão desde o ano passado cobrando esse merecimento que eles têm. Queria também dizer à secretária de Educação, dona Darli, a respeito da obra do Arnaldo. A gente sabe que é várias escolas, vários problemas que existem em todas as escolas do município, mas que esse problema do Arnaldo é um problema que já vem de anos e anos, e a gente espera que o quanto antes eles possam resolver, porque eu me admiro que com aquele vendaval que deu, que graças a Deus não pegou, porque senão tinha derrubado aquele ginásio de esporte, porque as tesouras estão completamente podres. Então, nada mais do que justo, o quanto antes ela poder resolver o problema dessa escola, que é a Escola Arnaldo de Almeida Oliveira, que é uma escola de período integral. E também queria, mais uma vez, parabenizar e agradecer, primeiramente, a todos os vereadores pelo voto, parabenizar mais uma vez o jornal A Gazeta, dizer que é importante esse jornal para o nosso município, e em nome do César Celeste, que é o diretor-geral, e em nome do Christian, que é o repórter aqui, a pessoa que sempre está mais ligada com a gente, parabenizo todos os funcionários, mais de 60 funcionários que essa equipe tem. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, vereador Cabelo. Obrigado, presidente, caros colegas. Quero só fazer repercutir aqui um assunto que foi muito debatido nas redes sociais, a questão de uns 60 dias atrás, quando nós estávamos iniciando a pandemia, e discutia-se no Congresso Nacional uma ajuda aos estados e municípios. Então, houve muita especulação, que havia um monte de dinheiro, e que já teria até vindo, e para onde foi esse dinheiro. Então, acho que, na oportunidade, inclusive, eu participei de vários grupos, me posicionando, informando de que, de fato, era um projeto que tramitava no Congresso Nacional e que poderia vir a ser aprovado, e como, de fato, foi, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e, pelo cálculo feito neste PL nacional, para Rio Negrinho, o valor destinado é de R$ 5.162.925,84. Então, é bom que a população conheça os números, porque essa é uma ajuda nacional. E esse recurso, ele vem já com um destino. Vai vir em 4 parcelas, o total de cada parcela é de R$ 1.290.731,46. A primeira parcela já veio em 9 de junho, dia 9 do mês passado, e hoje, exatamente hoje, está aqui o extrato, foram depositados a segunda parcela. As parcelas, elas vêm em 2 valores separados. Um valor de R$ 153.170,55, ela vem com destino para assistência social e saúde. Então, só pode ser gastado nisso. E R$ 1.150.598,59 vem para equilíbrio da queda de receita.
Então, é um valor que foi calculado pelos deputados federais, pelos senadores, a partir dos impostos que compõem as receitas dos municípios, que são repassados pelo governo federal. Então, tem um valor que vem a título de Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que todo mundo conhece essa sigla. Outra parcela vem a título de ICMS, que é a devolução de uma parte do ICMS que todo mundo paga. Quando você compra uma garrafinha de água, aqui está embutido o ICMS, que todo cidadão paga. Então, constitui-se um montante que volta um repasse para o município. Também tem o Fundeb, que é o fundo que vem para a parte da educação, aí tem IPI, tem ITR, tem IPVA, tem um conjunto de impostos que são recolhidos e depois volta pingadinho para os municípios. No trimestre, abril, maio e junho, só para ter uma ideia do quanto esse dinheiro vai ser importante, teve uma queda na receita do FPM de R$ 1.005.000. R$1.005.000. No ICMS, R$ 1.072.000. No Fundeb, R$ 1.332.000. De diferença em relação ao ano passado. Você pega abril, maio e junho do ano passado, pega abril, maio e junho deste ano. Essas são as diferenças a menos na receita. E depois tem diferença de valores menores no ITR, no IPI, no IPVA, que são valores que têm uma repercussão menor no orçamento. Mas esses 3 itens são os grandes valores. Então, se nós pegar este período de 3 meses, nós já tivemos uma perda de R$ 3.400.000, só desses 3 itens. E recebemos, verdade, já 2 parcelas, então, de 1.290.000, então já recuperou parte desse valor que foram diminuído. Ainda, além dessas 2 parcelas de 1.290.000, veio a título de apoio financeiro, lá no início da pandemia, veio R$ 757.000 para o município de Rio Negrinho. Então, quem quiser somar aí os 5.162 com mais 757. Essa é a ajuda que o município de Rio Negrinho vai ter. Para que esse dinheiro? Parte dele para assistência social, para a saúde e parte para equilíbrio de receita. Porque os compromissos que o município tinha, continua tendo. E a receita caiu. Então, esse foi um cálculo que precisamos parabenizar os deputados federais, os senadores, independente de partido, presidente da República, Paulo Guedes, todo mundo, porque foi uma ajuda que é o que vai salvar os municípios brasileiros. Eu estou falando isso para que nem ninguém guarde a ilusão de que, então, o Rio Negrinho vai acrescentar 5 milhões de receita. Não, vai vir dinheiro para cobrir a queda de receita, que é diferente. Então, não vai sobrar dinheiro, infelizmente, para fazer muita coisa. Mas, uma informação boa que eu queria dar para vocês, é que desse montante que veio até agora, o município, do valor depositado no mês passado, aquela parcela menor de R$ 153.170, R$ 153.170, foram utilizados. O restante, nada foi utilizado ainda. Está no extrato de conta, para que a prefeitura possa se reestruturar, primeiro, e aí sim redimensionar os seus gastos e conseguir suportar, então, esse período difícil que vão passar pela frente. Quero também repercutir aqui essa carta que nós recebemos. Eu achei de um valor extraordinário, uma pessoa que eu não conheço, por isso eu me sinto à vontade para comentar, que quando você conhece a pessoa, você conhece as qualidades dele e também os defeitos, e às vezes tu se apega a uma coisa menor, mas eu não conheço, Anderson Godoy. E ele mandou uma carta aqui sugerindo alternativas para essa ideia da composição
do ressarcimento das despesas no lugar das diárias que nós vamos extinguir dentro em breve aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu queria dizer que eu acho muito positivo, eu acho que é assim que o cidadão tem que se comportar. Eu acho que nós estamos num caminho perigoso das pessoas se degladiarem nos grupos, se degladiarem com os invisíveis, e não tem coragem de fazer isso aqui. Ó. Isso é que tem que ser feito. É um direito do cidadão se posicionar. É um direito, mas com responsabilidade. Bota no papel, ajuda. Nós estamos num período que ninguém é dono da verdade. Nós estamos construindo um caminho melhor. E esse caminho só será melhor se aqueles que têm boas ideias ajudarem. Ele fala aqui numa altura, sugere um menor investimento em viagens, em idas para Florianópolis, falar com seus deputados, etc. Isso é bastante relativo, porque o trabalho exige contato, o trabalho exige cobrança, e muitas vezes é necessário sim a presença. E eu tenho exemplos do meu trabalho que deu certo, e não só meu, que vocês ajudaram, que os vereadores que estão aqui participaram. Quem não lembra da luta que nós fizemos para liberar os recursos para construir a ponte União, lá no Norilda da Cruz? Que nós chegamos a se reunir em 6 vereadores lá na capital e fomos para cima dos deputados para que eles pudessem pressionar o governo federal a liberar o dinheiro. Se não tivéssemos feito isso, 362 mil que não teria vindo para Rio Negrinho e nós teríamos um problema até hoje. Então, tem horas que é preciso, sim, a presença e a pressão. E não é por causa de um pouquinho de dinheiro que nós vamos deixar de conquistar uma parcela grande, como fizemos, como cada um aqui faz. Eu, nos meus contatos, além dessa conquista que foi de todos nós tivemos ainda a conquista do parque lá de Volta Grande. Que se a gente não vai atrás, não vem esse dinheiro, todo mundo sabe. Porque dinheiro é pouco, ele é disputado. Se não tivéssemos ido atrás, não teria havido os 300 mil para fazer a obra que está fazendo agora lá em Volta Grande, na reforma da EMEB Marcelino e do CEMEI Dona Benta. É recurso conquistado. Então, queria dizer que, em que pese essas diferenças de compreensão, aqui com o nosso amigo que mandou a carta, mas que eu valorizo esse tipo de posição. De pessoas que têm coragem, bota no papel, diz, essa é a minha posição, e eu estou aqui para contribuir, estou aqui para ajudar. Porque é das diferenças que vai nascer a melhor ideia, a melhor proposta, a melhor solução para o problema que nós tivermos, qualquer que seja. Valeu, presidente, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, vereador Cabelo. Com a palavra, vereador Ildefonso. O senhor tem 11 minutos. Mais uma vez, boa noite aos internautas, aos vereadores, presidente. Primeiro, parabenizar, então, a moção de aplauso feita pelo Ronei, na Gazeta, ao César Seleschi, pelo empreendimento da Gazeta e a toda a sua equipe. Parabenizar o Cabelo pela homenagem feita lá, né, às pessoas que realmente se integram e fazem diferença na comunidade onde vive. Quero só também repassar um recadinho aqui ao vereador Ronei, que a dona Darli disse o seguinte, que vão pagar a progressão do mês de julho, e os atrasados, o sindicato e o prefeito, eles estão negociando, né, e vão ver daí como é possível pagar. Então, vai pagar o mês de julho, e daí para frente a negociação com o sindicato e os servidores. Eu quero também hoje falar na minha tribuna aqui de alguns assuntos que vêm acontecendo, principalmente aqui dentro da nossa casa. Eu li ali no mural, ali fora, e espero que todos os vereadores também possam ler, um despacho 01 de 2020 sobre o requerimento feito internamente pelo nobre vereador. E
nesse requerimento, ele pedia acesso às imagens da Câmara. E o senhor teve acesso às imagens, mas queria a liberação das imagens, o qual não é permitido, segundo o parecer, porque eles são usados para segurança e não para determinados fins, quem sabe, de interesse particular ou politiqueiro. Por isso, o requerimento foi indeferido, através do bom senso do presidente da Câmara, com certeza com o auxílio do nosso jurídico. E dizer que realmente tem algumas coisas que, nesse período, nos preocupam. Eu quero que o Renato coloque o áudio para que ele possa ser ouvido por todos. Eu não vou perder muito tempo, porque eu quero fazer a leitura de uma correspondência que chegou aqui anonimamente à minha casa e eu acabei distribuindo aí para todos os outros vereadores, que é exatamente aos vereadores de Rio Negrinho. Eu não consigo admitir uma carta anônima. Aqui dentro da Câmara a gente preza tanto coisas corretas, e como é que chega uma carta anônima aqui na Câmara? Não sei, ninguém sabe quem pôs a carta, apareceu na minha sala dentro do envelope. Então eu pediria para o seu presidente honrar o voto que eu dei para o senhor, colocar a filmagem, já que a nossa casa de lei é toda filmada, os corredores, colocasse essa filmagem, para a gente tirar essa dúvida. Quem foi? Quem colocou? Quem trouxe essa carta aqui, esse envelope? Porque eu perguntei para os funcionários da casa, ninguém sabe, ninguém foi. Então, porque assim, o caráter da pessoa está no sangue, sabe? Então, é isso que gera algumas dúvidas. Foi falado na sessão do dia 8/6 exatamente isso, que eu recebi a carta anonimamente, eu entreguei a cada vereador. Talvez o senhor não esteve aqui na hora que eu falei ou não prestou atenção naquilo que a gente fala. Eu gostaria também de dizer ao presidente que eu acho que é o momento de a gente reativar a comissão de ética. Eu vou enviar um ofício pedindo a reativação da comissão de ética, até porque no artigo 5º, na linha B, diz assim que desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras contra a honra dos seus pares, perante a mesa diretora, o plenário e ou das comissões, ou de qualquer cidadão, ou dos grupos de pessoas que assistem às sessões do trabalho da Câmara. O senhor tem se referido muitas vezes nessa questão. Quando diz que o caráter da pessoa está no sangue, realmente eu acredito nisso. Mas a mentira é o que desqualifica o caráter de uma pessoa. Quando o senhor falou que eu cerquei a área verde, hoje fez um requerimento dizendo que fez muro na área verde. Ou tem cerca ou tem muro. Que eu peço que realmente a comissão de ética se faça presente lá na área verde para fazer exatamente essa observação. Porque isso precisa ser realmente muito bem esclarecido. Prezar, então, pela verdade é um grande interesse. O senhor deve realmente prezar pelos interesses públicos e não pelos interesses particulares ou politiqueiros. Aí nós vamos realmente ver o que está acontecendo. Se é realmente alguma coisa que tem interesse particular ou não, eu sei, a matrícula o senhor citou no dia. Por sinal, essa área verde vai da rua Luiz Graff até a rua Hans Harold Time. Deve estar, não sei se o senhor chegou aí ver na rua de baixo, se tem cercado também. Acho que quando alguém faz um cercado, cerca 4 lados, não 3 lados, 2 lados. Na verdade, dos 2 lados existem construções que precisam ser observadas. Então, presidente,
no seu exercício, eu vou enviar um ofício para que o senhor faça a montagem da comissão de ética. Nós precisamos manter realmente o bom andamento daquilo que diz respeito ao nosso trabalho. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Palavra, senhor presidente. Pois não, tem a palavra. O senhor tem 2 minutos. Como eu comentei em várias sessões, inclusive hoje fiz esse requerimento, a área verde não pode ser construída. Não tem um muro, não tem cerca e palanque de concreto, um murinho embaixo feito, uma base. Então, é isso que eu citei. Por isso, antes de eu vir falar, por isso que eu fui me inteirar. Por isso que eu fui lá, busquei isso aqui no cartório de imóveis, está aqui. Então, acho bom fazer o comitê de ética, com certeza, tem que ter. Mas eu me admiro muito, o senhor que se diz professor, filósofo, como é que o senhor, sendo vereador, não fiscalizou quem fez isso lá? Eu me admiro muito isso, senhor. Me admiro muito. E outra semana eu estou entrando com pedido de CPI, porque isso aí cabe uma CPI. Eu quero fazer um comentário sobre o vendaval da semana retrasada. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre as árvores que caíram em algumas propriedades. Eu estive numa propriedade, vereador Ronei, que caiu embuia, caiu pinheiro de 50 anos, e daí a dúvida, dá para vender, não dá para vender? Então saiu uma resolução, eu estava falando hoje de manhã com o engenheiro Mauro Murara, e saiu uma resolução do IMA, que as pessoas não podem vender a madeira, mas elas podem utilizar na sua propriedade para fazer um conserto, caso tenha tido alguma avaria na sua residência ou no seu galpão, e também pode ser doado para o poder público ou para uma ação social. Fora isso, está vedado a venda da madeira. Tá? E aí eles teriam que buscar aqui na prefeitura, no planejamento, as formas de como fazer tudo isso. Peço uma parte, vereador. Pois não, Importantíssimo isso, porque as pessoas estão perguntando bastante, né? E saiu um decreto agora, né, do pessoal que pode ser aproveitado durante esses meses agora, provavelmente acho que até mês que vem, a pessoa levar para uma serraria, serrar e retornar. Mas tem que fotografar tudo, principalmente as árvores caídas, para que não haja problema depois de bater o IMA lá, bater a polícia ambiental e querer saber o que aconteceu com aquele pinheiro que tinha lá, com aquela embuia. Então é importantíssimo. E qualquer dúvida, se os nossos munícipes tiverem, entre em contato com a Secretaria de Planejamento, que as pessoas estão lá também para poder orientar da melhor maneira possível. Mas é importante porque é um bem da propriedade e um bem para ser utilizado na propriedade, e não para venda. Declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a próxima, que será no dia 20 de julho de 2020, às 19 horas, sem uma pauta ainda definida. Uma boa noite a todos.